Desde a Primeira Guerra Mundial, o submarino tem representado uma ameaça estratégica para as rotas marítimas, para não falar das linhas de comunicações. Para assegurar a própria existência de uma nação, uma arma contra os submarinos é vital para qualquer país com interesses navais. Capaz de cobrir vastas extensões marítimas com maior velocidade que os navios de superfície, o avião é com certeza a melhor arma para localizar e destruir os submarinos. Tudo sobre aviões de combate. O combate antissubmarino. Desde o início do século, o submarino é um dos poucos sistemas de defesa que pode ser considerado estratégico graças à sua capacidade para destruir os comboios de navios de um país. Mais recentemente, os submarinos nucleares com mísseis balísticos se tornaram o meio principal de destruição do planeta. A combinação de sua capacidade furtiva e sua assombrosa potência converteram a caça de submarinos em algo vital no cenário de uma guerra. Os aviões são um meio eficiente para localizar e destruir os submarinos. A busca de submarinos na superfície pode ser realizada com instrumentos e sensores relativamente simples. Os modernos aviões de combate antissubmarino são equipados com modernos aviônicos e complexos sensores e têm como missão encontrar, localizar e destruir submarinos inimigos. Aviões como o norte-americano P-3 Orion, o britânico Nimrod e o francês Atlantique transportam torpedos, minas e mísseis guiados para abater o inimigo. Mas seus modernos sensores e armas não têm comparação com as primeiras tentativas aéreas para destruir os submarinos. O submarino atingiu seu status atual como arma estratégica durante a Primeira Guerra Mundial. Os submarinos alemães U-Boat estiveram a ponto de ganhar a guerra ao afundar mais de 8 milhões de toneladas de carregamento mercantil aliado. Com a falta de sensores, a busca dos submarinos era visual. Os hidroaviões de patrulha como Felix Tower F-3 serviram aos britânicos para localizar os submarinos alemães. Também foram utilizados biplanos que decolavam da convés de grandes navios de guerra. Esta imagem da Primeira Guerra Mundial nos mostra um ataque em julho de 18 ao submarino britânico C-25 por uma esquadrilha de biplanos Hansa alemães. No
No ataque com bombas e metralhadoras realizado nas águas do Mar do Norte e liderado pelo tenente Christensen, morreram o capitão e 5 marinheiros. Quando o capitão foi mortalmente ferido, o segundo capitão, Hodgson, gritou: "Não se preocupem por mim. Submergir." Porém, o submarino avariado não pôde submergir. Entretanto, os submarinos britânicos resistiram a um segundo ataque aéreo. Na Segunda Guerra Mundial, os U-Boats estiveram a ponto de ganhar a guerra para a Alemanha. Para continuar com segurança a guerra na Europa, os aliados dependiam de um fluxo constante de provisões transportadas pelos comboios mercantis entre o Reino Unido e os Estados Unidos. A principal arma utilizada pelos alemães para cortar este abastecimento foi o U-Boat. O comando costeiro da RAF somente contava com um número limitado de aviões de grande raio de ação para escoltar os comboios. Além disso, realizava reconhecimentos marítimos longos e sistemáticos. A captura pelos alemães dos portos franceses no Atlântico reduziu consideravelmente o tempo gasto pelos U-Boat até seus territórios de caça. Em meados de 1940, a quantidade de navios aliados afundados aumentou muito. Em 1941, quase 2,5 milhões de toneladas de mercadorias transportadas pelos navios mercantes foram perdidas. Para contra-atacar os U-Boat, o comando de costas da RAF contava com os hidroaviões Short Sunderland, um dos melhores aviões antissubmarino da guerra. A partir de então, começou a ser utilizada a tecnologia do radar de alerta imediato nos navios. Em meados de 41, o comando de costas da RAF passou a utilizá-lo também nos seus aviões patrulha. Outro eficiente avião de vigilância aérea entrou em combate nessa época, o norte-americano PBY Catalina. Uma das suas principais missões era destruir os submarinos alemães que cruzavam o Golfo de Viscaia. Porém, nem sequer os Catalina, que tinham um grande raio de ação e partiam da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e da Islândia, podiam proteger os comboios no meio do Atlântico. Esta insuficiência foi explorada pelos submarinos alemães, que, utilizando táticas como a alcateia de lobos, reduziram bastante os comboios com seus ataques. No final de 42, as perdas tinham sido de 5,5 milhões de toneladas e mais de 1.000 navios afundados. Gradualmente, este desequilíbrio na guerra foi compensado com a chegada de aviões mais potentes e com maior raio de ação. Em 1943, o curso da guerra virou contra o U-Boat, que de predador passou a presa. A Batalha do Atlântico foi, sem dúvida, a mais importante da guerra. Se os U-Boat tivessem vencido, o Reino Unido não poderia resistir à Alemanha. Liderando a batalha contra os U-Boat, aí estavam os aviões antissubmarino. Os aviões de patrulha antissubmarino foram igualmente importantes no Pacífico. Entre os modelos mais eficientes da US Navy, equipados com radar, estavam os Harpoon e os Ventura de Lockheed. A enorme expansão naval soviética nos anos 50 marcou o início da moderna guerra antissubmarino.
O almirante Voskov contava com frotas de submarinos modernos para pôr em prática o seu plano de dominar os mares na Guerra Fria. Esta manobra conferiu uma maior importância à missão de combate antissubmarino pelos Estados Unidos. O domínio aéreo sobre os oceanos tinha sido alterado e era necessário planejar novas técnicas e criar novas tecnologias. O crescimento da Marinha Soviética e o temor à sua expansão exigiam uma vigilância mais constante dos oceanos, proporcionada até então por grupos de aviões dos porta-aviões e pelos antiquados aviões de patrulha marítima. Ao mesmo tempo em que a aviação dos porta-aviões vivia uma revolução, os Estados Unidos desenvolveram uma nova geração de aviões com grande raio de ação com base em terra, como o Neptune de Lockheed, provavelmente o primeiro avião antissubmarino dos anos 50. O Neptune cumpria duas missões. O de patrulha marítima, em que vigiava os navios soviéticos, e o de combate antissubmarino, em que controlava o movimento dos submarinos soviéticos, atacando-os se necessário. Pelos seus grandes interesses marítimos, o Reino Unido precisava contar com um avião de reconhecimento marítimo e de combate antissubmarino. Durante os anos 50 e 60, o Skeleton de Avro realizava as duas missões para o comando costeiro da RAF. O Skeleton também serviu na África do Sul. A chegada dos submarinos nucleares permitia desenvolver grandes velocidades a grandes profundidades. Isto significava um desafio para qualquer força de combate antissubmarino que deveria considerar a redução do ruído e os avanços obtidos em técnicas de contramedidas. No final dos 50, o deslocamento dos primeiros submarinos com mísseis balísticos permitiu um avanço sem precedentes no rearmamento dos aviões. Também os aviões foram projetados com radares mais eficientes e sonares ativos e passivos. Os super porta-aviões norte-americanos eram alvos visados pela frota de submarinos soviéticos. Assim, todos os porta-aviões foram instantaneamente modificados e modernizados para que pudessem servir de plataformas especiais anti-submarino. Com este fim, eram equipados com aviões e helicópteros antissubmarinos que se deslocavam para inspecionar as zonas fora do alcance dos aviões baseados em terra e ainda dirigiam os grupos de ataque dos porta-aviões da US Navy contra os submarinos soviéticos. O primeiro avião da US Navy embarcado em um porta-aviões foi o bimotor Grumman Tracker. Ainda hoje, alguns Tracker com funções de guerra antissubmarino e com modelos modernizados continuam em serviço no Brasil e em Taiwan. A França também projetou um avião antissubmarino para os seus dois porta-aviões. O Breguet Alizé realizou seu primeiro voo como protótipo em 1956 e foi o principal avião antissubmarino da Aeronaval durante a década de 60. O equipamento de missão é composto por boias de sonar sob as asas, enquanto que o radar de rasteio está situado em um compartimento retrátil sob a fuselagem. Apesar de ter ultrapassado a data prevista para sua retirada de serviço, o Alizé ainda não foi substituído.
Nos anos 80, muitos dos sistemas dos caças foram aperfeiçoados para que pudessem cumprir com sua missão. Os submarinos foram a primeira arma invisível. São projetados com dois únicos objetivos: esconder-se e destruir. Destacam-se em ambos, o que significa que, em caso de guerra, sua intercepção é vital. Um submarino na superfície é um alvo fácil para qualquer avião, mas quando submerge, representa um grande problema. Ainda assim, um submarino pode ser detectado pelos sensores mais sensíveis. Sua massa metálica provoca uma anomalia localizada no campo magnético terrestre. E o seu movimento na água produz ecos identificáveis. Um submarino nuclear também pode ser detectado pelo ruído do sistema de refrigeração do seu reator. Cada tipo de submarino tem um ruído característico causado pelo propulsor e pelo formato do casco. Os submarinos submergidos são, sem dúvida, localizados com mais facilidade por outros submarinos ou por navios de superfície especialmente equipados. Se um avião ou um helicóptero antissubmarino opera em conjunto com fragatas e cruzadores, seus sensores são utilizados para rastrear a superfície entre o céu e o mar. Quando o alvo é localizado, o avião antissubmarino pode atuar como uma extensão do navio e eliminar a presa com o seu armamento, em geral, torpedos guiados. Se um submarino avança 35 nós a uma profundidade de mais de 800 metros, um torpedo lançado na direção do alvo não será o bastante. Apesar de poderem lançar ataques sucessivos, os torpedos têm um alcance, uma velocidade e condições de lançamento limitados. É imprescindível que o torpedo tenha toda a informação sobre a profundidade e o rumo do submarino. O torpedo britânico Tinley obtém estes dados pouco antes do seu lançamento. Com esta informação assimilada, o torpedo logra uma possibilidade óptima de intercepção. Como os mísseis de interceptação aérea, o torpedo é programado para perseguir o submarino inimigo e ignorar as iscas que este possa lançar. A caça de submarino está estritamente relacionada com a proa. Detectá-la é uma missão fundamental. Durante a Guerra Fria, a pior ameaça para a segurança marítima britânica era a frota de submarinos soviéticos. O principal meio de defesa era o Nimrod da British Aerospace. Projetado durante os anos 60 a partir do avião de passageiros Comet e batizado com o nome de um caçador grego, o Nimrod é um avião antissubmarino com grande capacidade de localização e de destruição. Atualmente está sendo modernizado para que continue ativo até o século XXI. O principal avião antissubmarino da US Navy é o Orion da Lockheed. Como o Nimrod, ele também foi projetado a partir de um avião de passageiros dos anos 50, o Electra LR de turbopropulsores. O Orion, com capacidade para 10 tripulantes, entrou em serviço em 1962, substituindo o Neptuno.
Era o primeiro avião antissubmarino do mundo com um computador central que integrava e processava a informação de sensores tão diversos quanto o radar de busca, o detetor de anomalias magnéticas, sonar e infravermelho de busca. Capaz de levar uma grande carga de armamento, ele também tem uma função secundária contra qualquer navio de superfície e, entre outras missões, pratica a guerra eletrônica. O Orion foi exportado para 14 países. Ao contrário do Nimrod e do Orion, o Atlantic, de fabricação europeia, foi projetado especialmente como um avião antissubmarino. Sua construção teve a participação da França, da Alemanha, da Itália e da Holanda. Este avião, que entrou em serviço em 1965, tem capacidade para 12 tripulantes, um radar francês de busca e aviônicos antissubmarino como os do Neptune. Suas atuais versões continuam em serviço para a Itália e a Alemanha. Um número limitado de Atlantic ainda serve à aeronaval, mas desde 1989 está abrindo caminho para uma segunda geração, o 80L2, que conta com sistemas aviônicos e equipamentos totalmente novos. Os helicópteros embarcados têm um papel vital na detecção de submarinos. O principal helicóptero antissubmarino da RAF é o Westland Sea King, que também desempenha esta função para outras 4 nações. Outro modelo muito bem sucedido é o Westland Lynx, que participou na Guerra das Malvinas e é atualmente o melhor helicóptero antissubmarino do mundo. Além da guerra antissubmarino, o Lynx realiza outras missões que incluem as comunicações, a guerra antinavio, o ataque leve e o transporte de alimentos. O Lynx, que foi exportado para outras 10 forças aeronavais, opera principalmente para a Royal Navy e para a Aeronaval. Até meados dos 80, o Sea King era o principal helicóptero antissubmarino embarcado da US Navy. A partir de então, começou a ser substituído pelo helicóptero multifuncional SA-60 Seahawk. O SA-60 serve a bordo de fragatas e de cruzadores, cumprindo também a função de proteger o perímetro interior dos porta-aviões. O Lockheed Viking é o responsável pela defesa do perímetro exterior dos porta-aviões contra os submarinos inimigos. Este avião leva uma tripulação de 4 homens, 2 pilotos na frente e 2 tripulantes de missão atrás, que são o operador do sensor acústico e o coordenador de ataque, que controla tanto a localização do alvo como o ataque durante a missão. Os sensores não acústicos incluem um radar de abertura sintética inversa de alta resolução, sensores infravermelhos de busca para frente e ESM passivos. O S-3 começou a ter importância no convés dos porta-aviões da US Navy em 1974 e, ao contrário do P-3, foi constantemente atualizado. A União Soviética também realizou grandes investimentos nos seus aviões e helicópteros antissubmarino. Os aviões Bear-F e Mai realizavam missões antissubmarino a partir de bases terrestres. Estes aviões contavam com o apoio dos helicópteros costeiros embarcados Mil e Kamov. Um avião antissubmarino deve ter certas características para que seus sofisticados sensores e armas submarinas tenham alguma eficiência. E para isto, os 3 requisitos básicos são o raio de ação, a resistência e a capacidade de planar a baixa velocidade.
Ainda que a sua principal missão seja o combate antissubmarino, o Nimrod também cumpre outras missões marítimas, tais como a proteção dos interesses econômicos, a localização e o resgate de feridos ou prisioneiros, além do reconhecimento e fotografia de navios inimigos de espionagem. Para patrulhar durante muitas horas sobre as superfícies oceânicas, são necessários um grande raio de ação e uma excelente resistência. Para economizar combustível, os pilotos do Nimrod param os 3 motores do avião. Quando o alvo é localizado, o avião precisa voar a uma velocidade e a uma altitude exatas a fim de que seus sensores possam funcionar. A única vantagem de voar a grande velocidade é a de reduzir o tempo de trânsito do avião entre a base e a zona de patrulha a que foi designado. Minas, bombas incendiárias, cargas de profundidade, mísseis antinavio e boias de sonar são o armamento típico que transporta um avião antissubmarino e de patrulha marítima. A detecção de submarinos a grandes distâncias é realizada com o radar de busca do avião. Os telescópios e os tubos de respiração são objetos muito pequenos em um oceano, porém o radar está projetado para encontrá-los e persegui-los a grandes distâncias. Mesmo que as suas emissões possam ser captadas pelo sistema de detecção do radar do submarino, o que o permitiria submergir. O olho humano se converte, então, no principal sensor de busca. Equipado com sistemas anti-radar, com a visão dos seus pilotos e dos seus observadores, o Orion patrulha durante horas até localizar o submarino. O sistema MAD, de detecção de anomalias magnéticas, e as boias de sonar são o meio principal para determinar a posição exata do submarino. A primeira boia de sonar que é lançada é o termógrafo aquático, que transmite informação sobre temperaturas, movimentos e correntes marítimas, dados vitais para determinar a separação das boias de detecção e a interceptação dos seus dados. Existem 2 tipos principais de boias de detecção. As passivas, que indicam a marcação e a distância, e as ativas, que transmitem um sinal e detectam qualquer eco, indicando assim a distância de um alvo. Tomando como referência um arquivo de ameaças, os operadores podem determinar que tipo de submarino estão perseguindo pelo seu particular sinal acústico. A tensão aumenta durante os exercícios do grupo de combate de um porta-aviões. Os aviões e os helicópteros antissubmarinos da US Navy trabalham em conjunto para localizar vários contatos desconhecidos. Localizado um primeiro contacto em 3122. Comprovado outro contacto submergido em 1077. Contatos confirmados. Localização recebida. Tente se aproximar do primeiro contato.
Neste caso, o radar do Viking captou um navio mercante localizado com câmera infravermelha de busca. A tripulação foi informada de que os submarinos, um deles soviético, testavam as defesas adversárias. Acho que encontrei algo. Parece um submarino. Tentarei confirmar com o radar de busca. Perdi o contato. Talvez tenha anulado o sinal. Study reported Scout reported a sinker, a radar sinker. That correlates the last sonar from the destroyer there. That's enough to act on. I'll call a captain. O capitão ordena que um helicóptero Sea King investigue. Está em 705. Passe outra vez, mas com todos os sensores conectados. Agora a sua posição é 701. Entendido. 705 a 701. Baixe em 705. Um submarino militar soviético entrou no teatro de guerra simulado. Foram captados sinais de radar e anomalias magnéticas. Um Viking é designado para sobrevoar a zona, localizar o submarino e indicar as coordenadas. A bordo do S-3, a equipe de sensores tenta localizar o submarino inimigo. Agora o contacto se aproxima em 5. EPA-42 em 3 minutos. Contato em 039. O MAD, detector de anomalias magnéticas, entra em funcionamento. MAD em ação. Se está nessa zona, o MAD o encontrará. Localizado. Captamos anomalias a 60 PA. Após esse contato, um submarino soviético teria sérios problemas se fosse realmente um inimigo. Mas o que se foi localizado é, na realidade, um submarino norte-americano simulando ser o inimigo.
Tanto o Sea King como o Viking voam imediatamente sobre a última posição confirmada do submarino. Mais uma vez, boias de sonar ativo e passivo são lançadas pelo Viking para localizar o submarino. O sonar ativo emite um sinal para localizar a presa. O Sea King também se aproxima do ponto de contato e submerge seu sonar para confirmar a posição. No Viking, a tripulação continua analisando as diferentes leituras dos sonares lançados. De repente, o nado localiza. Tanto o Sea King quanto o S-3 se aproximam para o ataque final. O comandante do submarino se rende. As regras do jogo obrigam o submarino a emergir antes de uma outra simulação. A tripulação do Viking regressa ao porta-aviões para ter o merecido descanso. Missão cumprida. As significativas perdas de navios mercantes durante as duas guerras mundiais demonstraram que o submarino é, sem dúvida, uma arma estratégica temida. Os mais recentes avanços tecnológicos da guerra anti-submarino estão presentes no Merlin. Projetado em conjunto pela Grã-Bretanha e pela Itália para substituir o Sea King, este helicóptero naval representa um passo importante rumo ao futuro na guerra anti-submarino. Difícil de ser detectado e capaz de cortar as rotas marítimas de uma nação, ou mesmo de aniquilá-las com suas armas nucleares, o submarino representa um grande perigo. O avião de guerra anti-submarino é provavelmente a arma mais eficiente contra esta ameaça à integridade marítima de uma nação e à sua liberdade em alto mar.